Olá! Nessa aula eu demonstrarei para vocês como realizar o cadastro de preferências de empregado. Em cadastros, nós acessamos o ícone de preferências do empregado. Eu já tenho um exemplo aqui cadastrado de horas extras, mas eu vou fazer um outro aqui com vocês. Canto esquerdo inferior, vou clicar em inserir. Nessa aba geral, nós temos a configuração de regras. Vou primeiro demonstrar aqui o que a gente faz de maneira mais padrão, tá? Que são regras padrões, então vou deixar marcado aqui. Vou colocar uma descrição. Como nós temos aqui horas extras já, que é justamente a forma de trabalho, horas extras, eu vou fazer um aqui de banco de horas. Banco de horas. Então a forma de trabalho aqui nessa opção de preferência de empregado será banco de horas. A diferença entre as duas é basicamente uma volta para horas extras, né? Vai gerando horas extras para o funcionário conforme ele trabalhe mais, ou se a gente selecionar banco de horas, vão gerando ali horas nesse banco e aí não necessariamente ele vai ser recompensado com dinheiro, digamos assim, nesse banco de horas. Às vezes ele pode pegar como folga, então tem algumas nuances e algumas diferenças nessas duas, mas a básica é que as horas extras geralmente remunera em dinheiro, né, o funcionário, caso ele tenha horas extras, enquanto o banco de horas pode ser remunerado tanto em dinheiro ou também como folga. Tem umas tratativas diferentes ali. Então, nesse exemplo, banco de horas. Beleza, está alinhado aqui com a mesma opção. Controlar meia falta por quantidade de batidas, né, e vocês podem deixar dessa forma definida, ou então percentual da carga horária. Então, digamos aqui que o funcionário faça ou fique ausente 40% da sua carga horária total. Vai considerar como uma meia falta. Você poderia deixar aqui também 50%, mas digamos que nesse exemplo aqui seja 40%. Faltou 40% do horário, já considera uma meia falta. Data de início do banco de horas, vocês vão colocar aqui quando se inicia. 25/6, no caso é hoje, tá? Mas aí eu posso definir para todo início de ano, para ficar mais fácil de entender. 1/1 de 2024. Duração em meses desse banco de horas, digamos que seja por semestre. Tipo de adicional noturno, urbano, lavoura ou pecuária, vou colocar aqui como urbano. Parâmetro para feriado municipal, se será município da empresa ou município da lotação. Isso aqui é muito importante. Eu peguei uma situação bem interessante nesse exemplo. Digamos que eu selecione aqui município da lotação. E aí, na lotação, o endereço seja diferente da empresa. E aí, chega naquele dia de feriado, e aí, na empresa é feriado, na lotação não é. Então vai ter uma diferença aí até de DSR, por exemplo, de feriados. Então tem essas diferencinhas e essas nuances em questão de dias, né, de cada um deles. Às vezes pode ser feriado ali para a empresa, mas como ele não está lotado na empresa, logo ele não vai usufruir desse feriado. E o mesmo ocorre também na lotação, né? Quando for feriado na lotação, ele vai ter o DSR da lotação e todos os benefícios desse feriado, digamos assim, tá? Parâmetros para integrar faltas parciais, geralmente é esse aqui, tá? Faltas dias, né, é o mais utilizado, mas nós temos as outras opções também para vocês utilizarem. Calcular separadamente horas extras no intervalo, quando o funcionário terminar o intervalo, né, quando ele termina seu intervalo antes do período estabelecido, ele ganha também uma hora extra ali, digamos, um período extra pelo seu trabalho a mais, também no seu horário de intervalo. Caso não queira, é só deixar desmarcado. Converter horas do adicional noturno de acordo com o artigo 73, parágrafo 1º da CLT, se vocês quiserem, tá? Eu indicaria vocês lerem, mas basicamente é para definir o horário, né? Que começa ali das 22 até as 5 e 20% do salário a mais. Então, só selecionar caso queira. Calcular prorrogação do adicional noturno conforme esse artigo, que é basicamente o limite é 5 horas, mas se ele continuar trabalhando, o seu horário ali vai ter esse adicional de percentual, né, em valor, porque ele está continuando trabalhando. Mesmo que já tenha passado das 5 horas, ele vai continuar ganhando como se fosse noturno, adicional noturno. E permitir abonar e justificar registro de ponto já existente. Tá? Então, se ele registrou errado, tem como abonar e justificar depois. Por fim, realiza check-in. Nós temos também aqui as regras avançadas, e aí tem esse detalhe.
Ao utilizar a configuração de regras avançadas, o relatório a ser utilizado para conferir os resultados será a folha de ponto do empregado modelo número 5, disponível lá em relatórios, folha de ponto do empregado. Então vocês precisariam acessar lá em relatórios e verificar essa opção, caso queiram conferir os resultados, conforme está avisado aqui. Então em horas extras nós temos algumas configurações a mais para fazer. Como tipo, vocês podem definir normais diurnas, noturnas, podem definir quando se inicia, quando termina, forma de explicação do resultado, se vai ter rateio ou único resultado, destino desse resultado, se vai para o banco de horas ou horas extras, enfim, é tudo muito intuitivo, mas eu não vou preencher aqui porque é algo mais avançado, tá? Dificilmente é utilizado. A aplicação dos resultados das apurações, em faltas, para onde que vai, em faltas abonadas e descontadas só tem uma opção, e atrasos, entrada e também antecipações, saída, também vocês podem colocar aqui para onde que vai. Controlar minha falta por percentual, que é basicamente aquela mesma opção, ou por quantidade de batidas. No final realiza check-in e perfeito. Esse é o cadastro de preferências do empregado, ele será utilizado lá no cadastro também do empregado para definir qual dessas preferências que nós acabamos de cadastrar será utilizada por ele. Fechou? Então, sem mais, meu nome é Tasso Lirgon e até o próximo episódio.